não sei quantos de vocês já tentaram fazer o Enem alguma vez, mas a melhor forma da gente fazer uma prova, uma avaliação, é a gente conhecer como é essa avaliação. Na verdade, o Enem é focado muito na sua capacidade de compreensão das coisas. Então, geralmente são questões com grandes enunciados e que, através desses enunciados, eles tentam pegar qual é a sua capacidade de interpretar aquele texto e convertê-lo no cálculo necessário para fazer a questão. As questões do Enem em matemática, elas são divididas em 6 níveis, de muito fácil até muito difícil. E elas é que vão definir quais são as capacidades que você precisa para poder galgar uma faculdade. A rotina geralmente chama de teoria de resposta ao item. O que quer dizer isso? Significa que, das alternativas que você vai ter, uma delas geralmente é uma alternativa esdrúxula, ou seja, não tem nada a ver com o contexto da questão. E as outras você vai ter que trabalhar para poder saber o que está se tratando. Então, com o primeiro conteúdo, que assim, como matemática trabalha, a gente precisa saber como se faz para tratar as informações. O tratamento de informações é quando você interpreta aquele enunciado para poder fazer as contas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é interpretar. Existem algumas palavras-chave nas questões que fazem com que você consiga identificar qual é o conteúdo que você vai trabalhar para resolver aquela questão. Interpretando, você consegue identificar o conteúdo. Ou seja, se aquela questão é de porcentagem, é de gráfico, é de regra de 3, é de geometria, porque a gente não vai trabalhar agora com matérias, e sim com capacidades que você precisa aprender. E aí, finalmente, você vai resolver essa questão. Então, esses são os 3 passos: interpretar a questão, identificar o conteúdo que você precisa para resolver e fazer a questão. Estatisticamente falando, 40% das questões elas vão envolver conteúdos de fundamental nível 2, como, por exemplo, razão e proporção, porcentagem, regra de 3. E esses conteúdos serão usados, inclusive, para você resolver física, química, algumas questões de biologia, né, como o uso de probabilidade para fazer genética, uso de porcentagem para cálculo estequiométrico, né, de quantidade de massa, essas coisas. Então, eu resolvi hoje colocar aqui um nivelamento. Você vai perceber que eu coloquei aí para vocês uma folhinha que vai tratar de mais de interpretação de texto e aplicação de conteúdos básicos do que de uma matéria específica, né? Hoje é uma aula de nivelamento, nós precisamos saber como é que está o nível de vocês. A gente sabe que numa turma de pré-social você tem uma turma muito plural, alguns acabaram de estudar, ou estão há 10 anos sem estudar. Então, eu vou colocar aqui alguns conteúdos básicos que você precisa poder fazer a grande parte das questões que envolvem isso daí. Tá certo? Vou dar uma apagada aqui no quadro. O primeiro conteúdo que eu julgo importante da gente conseguir se apropriar para poder fazer algumas questões é a chamada porcentagem. O interessante na porcentagem é que a gente trabalha com números decimais, com frações, então é um conteúdo-chave. O que a gente pode falar sobre porcentagem? A primeira coisa é que ela é uma razão centesimal. O que significa razão centesimal? Razão é divisão e centesimal é por 100, ou seja, dividir por 100. O símbolo da porcentagem, não sei se vocês conseguem enxergar daí, é justamente este daqui, onde você tem um traço
de razão, e você tem esses dois pontos aqui para indicar que a divisão será por 100. É o número de zeros que você coloca no denominador. Em alguns lugares, por exemplo, em geografia, tem questões do tipo assim, a mortalidade infantil em certo município é 8 e esse símbolo aqui. Você está percebendo que eu tenho o traço de razão, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Está um pouco longe? Espera aí que eu vou tentar colocar um pouco maior. Só um instantinho. Melhorou? Então, show? Beleza, eu vou ficar com o telefone na mão, tá, gente? De vez em quando eu apago isso aqui, mas o importante está no quadro, né? Você não vai querer ver minha cara agora de manhã cedo. É, então, então, vamos lá. Porcentagem, tá vendo? Razão centesimal, ou seja, dividir por 100. Repara que o símbolo da porcentagem é justamente esse traço de divisão com esses dois pontinhos aqui, tá vendo? Que significa justamente você dividir por 100. Em algumas questões de outras disciplinas, por exemplo, como geografia, em que se fala, por exemplo, de mortalidade infantil, usa-se essa linguagem aqui, olha. Não sei se dá para você ver direito, mas aqui, ó, 8. E aqui eu vou ter dois pontinhos aqui, tá vendo? Isso significa que a mortalidade infantil naquela localidade são 8 por 1000. Repara que eu tenho 1, 2, 3 pontinhos. Significa que eu vou ter 8 sobre 1000. Vai ter 1000 no denominador. Então, o número de pontinhos aqui vai determinar justamente se é uma razão centesimal, se é uma razão de milésimos, décimos de milésimos, assim vai. Como a gente está trabalhando com porcentagem, a gente vai trabalhar apenas com este símbolo aqui, tá certo? A gente sabe que o máximo que você pode ter numa porcentagem é o número inteiro, né? 100% significa um inteiro. Isso vai ser importante quando você for tentar aprender matemática financeira, tá certo? Eu vou colocar aqui um exemplo de como é que se faz uma porcentagem para a gente começar a trabalhar. Então, 14% de 272. Só um exemplo. O que nós tínhamos dito anteriormente é o seguinte: você tem a chamada razão centesimal, ou seja, você tem que dividir por 100. Então, você vai ter que dividir o 14 sobre 100. Esse D, em matemática, essa preposição aqui, ela significa vezes. E você vai pegar o 272 e vai colocá-lo aqui. Como essa questão ela tem a ver com porcentagem, você vai perceber que eu tenho duas casas decimais aqui. Basta você vir aqui, onde deveria estar a vírgula, e voltar duas casas decimais. Você vai ter 14 vezes 2,72. Voltei duas casas porque o 100 são duas casas decimais até chegar na unidade. E aí você pode simplesmente vir no cantinho do seu caderno, no cantinho da sua prova, e fazer 2,72 vezes 14. Faz com calma, faz devagar para não errar. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28, sobe em 2. 2 vezes 4, 8 com 2, são 10. Já usou a casa das unidades, parte para a casa das dezenas. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Fazendo isso, você coloca o traço e você soma. Então, você vai ter, olha, 8. 8 mais 2, 10. Sobe 1. Você vai ter 1 mais 7, 8. E 1 mais 2, 3. Tá certo? Só que é o seguinte, você vai ver aqui, olha, eu voltei aqui, tem duas casas decimais. É o mesmo número de casas decimais que você vai voltar para definir qual é o valor. Duas casas. Então, a resposta é 38,08. Ou seja, 38 inteiros e 8 centésimos. Até aí, tranquilo, gente? Querem copiar esse exemplo aí?
Já copiei. Já copiou? Não, beleza. Tá certo? Então, assim, a gente vai trabalhando com Também já porcentagens. copiei. Copiou já? Tranquilo. Então, vamos tentar ver aqui um outro exemplo de uma aplicação, né, numa questão de concurso mesmo, de Professor, aqui para porcentagem. mim, os números estão aparecendo embaixo, o seu nome está em cima dos números na minha câmera aqui. Oh, meu Deus, peraí. Vê se melhorou. Isso, melhor. Show? Show. Beleza. Então, vamos tentar ver uma questão, basicamente, disso aqui, de concurso público, tá bom? Enquanto vocês vão copiando, pegando aqui o apagador. Beleza. Vou colocar aqui uma questão muito rapidinho. A questão é a seguinte, vou ditar rapidinho. Ela é bem curtinha. Aumentando-se o lado de um quadrado em 20%, tá? Uma copiadinha, por favor. Aumentando-se o lado de um quadrado em 20%, sua área ficará maior em dois pontos. Vou dar uma apagada aqui. Vamos lá. Essa questão aí, ela é de um concurso anterior. Ela foi da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vamos pensar no seguinte. Todo mundo conhece o formato de um quadrado. E sabe que esse quadrado ele tem lados iguais. Para você calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar a base vezes a altura. Um exemplo, se aqui fosse 2 metros, se aqui fosse 2 metros, seria 2 vezes 2, 4. Na questão em si, ele não dá para vocês qual o valor do lado desse quadrado. Ele só pergunta o seguinte, quanto é que ficaria se aumentasse o lado desse quadrado em 20%? Então, veja bem, toda vez que eu tenho isso, eu posso escolher simplesmente o número que eu quero. Então, eu posso, por exemplo, colocar, se eu quiser aqui, ó, eu posso colocar 10 e 10, como se fosse o quadrado, perdão, o quadrado original, certo? Então, se você sabe que aqui é 10 e aqui é 10, a área do quadrado original vai ser 100, certo? Dito isso, com 100 fica mais fácil você saber quanto é 20% a mais. Até porque 20% de 100, basta você fazer 20 sobre 100 vezes 100. Você vai cortar dois zeros aqui, dois zeros aqui. Então, olha aqui, olha, 20 vezes 1, 20. Ou seja, este lado do quadrado ele tem que ficar maior que 20, não é isso? Ou você pode fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha um quadrado que eu não saiba, e aqui seja lado, e aqui seja lado. Eu não sei quanto é que vale ele, então eu vou fazer o seguinte, eu sei que a área original dele é L ao quadrado, não é isso? Sendo que esse quadrado tem que estar 20% maior. Se ele tem que estar 20% maior, ao invés de você ter um quadrado de lado apenas L, você vai ter um lado que tenha 100% mais 20%, que vai dar 120%. Esse 120% você vai colocar aqui do lado do L, só que na forma de número decimal. Quanto é que é 120%? É você pegar o 120 sobre 100. Voltando duas casas decimais, uma, duas, fica 1,2. Ou seja, aqui você vai ter 1,2 L. E como para calcular a área de um quadrado é você fazer base vezes altura, você vai fazer área igual
1,2 L vezes 1,2 L. Multiplicando 1,2 por 1,2, você vai ter 1,44 L ao quadrado. Percebe o seguinte, este número antes da vírgula, ele é um inteiro. Este número após a vírgula é a parte decimal. Você percebe que se o quadrado, por exemplo, tivesse apenas 1 metro de lado, 1 vezes 1 seria 1. E aqui ficou 1,44. Ou seja, ficou 44 centésimos maior. Então, no gabarito, a resposta é, se eu não me engano, eu coloquei letra C. A área ficaria 44% maior do que o quadrado original. Conseguiu enxergar, gente? Então, vamos lá. Como a porcentagem, ao meu ver, é o primeiro conteúdo que você precisa saber para poder fazer algumas questões, na verdade, você fazer a interpretação dessas questões também. Tá certo? Você vai perceber o seguinte, eu enviei uma folha para vocês e que ela vai ter algumas questões que vão envolver gráficos, tabelas e gráficos, tá certo? Eu vou aqui colocar algumas dicas para vocês. A primeira coisa que você tem que saber quando você vai ver um gráfico é você saber qual é o tipo de gráfico que você está fazendo. Um gráfico, na verdade, ele vai expor para você, no mínimo, duas informações. Há gráficos que você pode extrair 3, 4, 5, 6 ou mais informações diferentes. Geralmente, o gráfico no Enem, ele quer te informar duas ou três informações. Então, geralmente, ele vai usar ou o gráfico de barras, ou o gráfico de segmentos, ou o gráfico que a gente chama de o gráfico de pizza, ou o histograma de frequências. Você vai aprender a saber qual é a diferença entre eles conforme for passando o tempo. A questão é, todo gráfico ele vai ter no mínimo dois eixos. O eixo que a gente vai chamar de X e o outro eixo que a gente vai chamar de Y. É através dessa construção que ele vai colocar aqui as informações que ele precisa. Todo gráfico também pode ser representado na forma de tabela. A tabela, na verdade, ela é a estratificação do que o gráfico está querendo dizer. Então, o Enem também usa muita tabela para você poder tirar conclusões daquela questão. Geralmente, essas conclusões elas não são conclusões óbvias, elas são conclusões secundárias, porque eles querem que você interprete as informações constantes no texto em consonância com a tabela, tá certo? Deixa eu ver a aula. Desligou, mãe. Desligou o quê? O que é isso aqui? A terceira coisa que a gente tem que ver na parte de gráficos é quais são as grandezas que são utilizadas. Por que não dá? Certo? Com defeito? Tranquilo, gente? Tranquilo. Acho que tá ruim, né? Dá uma copiadinha nisso aqui, por gentileza. Já copiei. Beleza. Você tá carregado? Professor, Oi. só um atento só. Pede para que os alunos fechem os áudios. Se não forem falar com você, é melhor. Pessoal, quem puder, por gentileza, tirar o áudio, por favor. O microfone tá desligando? Tá bom?
É porque Obrigado. a gente acaba ouvindo, né? Não, tranquilo. Obrigadão, gente. Vocês vão começar a entender quais são essas três coisas que a gente está falando quando a gente começar a fazer o material que a gente tem na plataforma de vocês, Internet, mano. tá certo? Vamos fazer uma coisa. Você vai perceber que você tem no seu material, no PDF que eu mandei, algumas questões. Baseado nessas coisinhas que nós já falamos, sobre a análise de dados, sobre a porcentagem, sobre você identificar que tipo de gráfico você está tratando ali, eu vou pedir que vocês tentem fazer essas questões. Beleza? Nós temos aqui umas 10 questões, se eu não me engano. Tenta tirar. Está no material da plataforma. Só que o menino tá ligando pra tirar daqui. Eu vou dar a vocês um tempo para vocês poderem fazer. 70%. Parece que Vocês acham que até 11h20 vocês conseguem fazer essas 10 questões que nós tentamos? Acho que a gente vai sair daqui, né? Pra ir lá pro Google Sala de Aula. Isso, você tenta pegar as questões e baixar no seu telefone. O PDF. Aí eu pus um PDF lá. No caso, é para abrir esse Google Sala de Aula e copiar esse material que está aqui? Não precisa nem copiar, não. É só você olhar as questões e tentar fazer numa folha. Ah, tá, entendi. Tá certo? São 10h41 agora. 11h20, eu vou estar aqui com vocês. Eu vou só colocar o telefone para carregar enquanto vocês estão fazendo. 11h20, eu vou voltar resolvendo essas questões com vocês. Beleza? Beleza. E agora depois eu estou por aqui. Para quem entrou agora, o professor passou um exercício e que já estava no Google Classroom e estão fazendo, tá? Só dando esse informe para quem entrou agora. E não esquecer de registrar o nome de presença lá no chat ali, tá bom? Colocar o seu nome para computar a presença. Hein, professor, te tirar uma dúvida aqui só para perguntar um negócio. Essa questão número 4, ela é considerada uma questão fácil, uma questão mediana, que ela tem tipo uma pegadinha aí, né? Eu fiz ontem aqui esses exercícios e essa foi a que eu mais gostei. Essa é uma questão considerada de média para difícil. Eu vou deixar ela até como desafio para vocês. Porque eu tava cansado assim antes do almoço, e eu fui tentar fazer, aí eu fiz um monte de cálculo, depois eu meio que percebi que era algo mais como lógica, assim, né? Não precisava fazer tanto cálculo. Ou então eu errei tudo, não sei. Não, tem conta sim, tem conta sim. Essa questão, ela fica até para uma próxima aula que eu vou dar regra de 3 para vocês. Hoje eu dei porcentagem e gráficos, entendeu? Eu vou deixar a solução dela para vocês na plataforma. Mas é com a regra de 3 composta, né? Regra de 3 composta, isso aí. Isso. Professor, é para copiar do 1 até onde? É muita matéria aqui. Não, calma, olha só. Você não precisa copiar as questões, não. Eu já digitei para você, tá aí. É só você olhar a questão e tentar resolver ela no caderno. Não precisa copiar nada, não. Ah, tá. Esse quadradinho aqui, né? Esse documento de PDF que eu botei para vocês, isso. Tá. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui às questões. Você deve ter percebido que a maioria das questões que você viu aí teve um pouquinho a ver com aquilo que eu disse, né? Na análise de dados, de informações, de tudo. Essa questão número 1, eu acho que foi todo mundo conseguiu fazer, né? Ela é uma questão puramente interpretativa. Vamos lá.
percebe o tamanho do texto da questão, tá vendo? É um texto que ele vai te dar bastante informações, mas basicamente o gráfico é que vai te fornecer a resposta. Ele fala que os dados da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, eles mostram o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país. Elas vêm caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões em 1995, e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2021. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou um pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que em 2001. E aí ele coloca o gráfico, né? Esse é um gráfico de segmentos, onde você vai ter uma linha indicando que você tem duas informações, tá vendo? Você vai ter a data e vai ter também a quantidade de passageiros por veículo, tá vendo? A pergunta que ele faz é o seguinte, olha, supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões de abril de 2001 a outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir, ou seja, permitem concluir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a... Aí basta você ver aqui no gráfico e você vai seguindo a data e você vai perceber que em outubro de 2008, o número que corresponde a ele é o número 441. Não sei se você está vendo aí, ó. 441. No gabarito, essa é a questão cuja alternativa é a letra D. Essa questão todo mundo acertou? Eu acertei. Eu também. Essa foi mais fácil mesmo. Foi tranquilo, né? Pouco eu te falei, quando você lê o gráfico e você analisa ele, com calma você sabe qual é o tipo de conteúdo que você está tratando e assim você consegue resolver a questão. Beleza? Vamos para a próxima aí. Cara, às vezes a pegadinha é justamente o tamanho da questão. Você vê, a grande parte daqueles dados em cima são dados inúteis, né? Não quer dizer que você não tenha que ler, né, toda a questão. Mas você percebe, você tem que aprender só a ver o que é importante na questão. Tranquilo? Vamos para o número 2. Dá uma desligadinha no microfone, por favor. Todo mundo? Obrigado. Vamos lá. A questão número 2, ela é uma questão também de gráfico, né? É um gráfico de semibarras e que você vai ter que fazer uma análise dele, né? Ao contrário do outro, esse você está vendo um texto um pouquinho só menor, né? Mas que você conseguiria passar batido com ele bem rapidamente. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo de número de casos de câncer de pulmão em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Você vai ver lá em cima que tem um gráfico, perdão, e que ele está mostrando o seguinte: casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. Tá certo? Então, de acordo com as informações do gráfico, a gente vai ter que responder as alternativas. Então, a leitura dessas alternativas é importante para você ler a alternativa e aí sim você analisar esse gráfico. Ele está dizendo o seguinte, olha, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Se isso fosse verdade, significaria que quanto mais cigarros a pessoa fumasse, menos casos de câncer haveria. E isso não é verdade, né? Você está vendo aí que no gráfico, quando você aumenta o número de cigarros, você está percebendo aí que você tem um aumento de casos de câncer.
Você vai perceber isso justamente nessa parte, a partir dos 14 cigarros por dia. Você vê que há um crescimento aí quase verticalizado nos casos. Vamos analisar a letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Está vendo também que não é verdade. Você está vendo que existe uma oscilação desse gráfico aí. Ele é estável até uma parte, depois ele sobe e se mantém estável. Está vendo? Letra C. O consumo de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas diretamente proporcionais. Opa, essa é a que está mais lógica para a gente, né? Mas a gente tem que ler as outras para poder ver se não tem alguma que está mais correta do que aquela. Letra D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Olha, esse gráfico nem é para isso. Não há como você provar nenhuma coisa e nem outra. Então, a letra D está descartada também. Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer estão relacionados, mas sem proporcionalidade. Olha só, se você percebe o seguinte, na letra E, você tem uma informação que, assim, estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Isso também não é correto. Porque, assim, quando você tem um crescimento de número de cigarros, você tem um aumento de câncer de pulmão. Então, a mais correta aí seria realmente a letra C. Essa aí todo mundo conseguiu? Eu acertei também. É, Professor, Oi. é muito anos sem estudar, mas essas questões aí são mais relacionadas à interpretação mesmo, não é isso? Sim, sim. Tá ok. eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente entende, né? Isso aí. Não, em Acontecendo, dúvida entre a está E se e a passando, né? C. Então, realmente é legal quando a gente consegue ler o texto todo e tirar o Com proveito desse atenção. texto. É verdade. Aí, tá vendo? Vamos para a próxima, gente. Deixa eu ver aqui para número 3. Cadê? Ah, aqui. Ó, essa aqui tem uma pegadinha, tá? A número 3. Seguinte, Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta maior nação do planeta, o Brasil é a décima, né? É. Ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela. Aí tem uma tabela que diz o seguinte: qual é o investimento do Brasil na França e qual é o investimento na França no Brasil, né? No período de 2003 a 2007. 2007. É, 2007. Aí tá assim, olha, os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios, atenção a essa expressão, valores médios, dos investimentos na França e no Brasil foram maiores que os investimentos no Brasil e da França em um valor. Aí tem várias alternativas. Você está vendo aí, inferior a 300 milhões, superior, enfim. Só que, quando você olha o gráfico, né, você fica muito tentado a apenas somar o valor do investimento do Brasil na França, o valor do investimento da França no Brasil e subtrair um do outro. Só que não é assim que se faz. Ele tem uma expressão de ter, sabe o quê? Valor médio. Quando você vai calcular, por exemplo, uma média, né, por exemplo, de uma matéria, vamos supor que você tenha teste e prova valendo 10 cada uma. Você vai somar a nota do teste, a nota da prova e vai dividir por 2. São 2 avaliações. Aí você vai ter a sua média. Aqui é a mesma coisa. O que ele queria que você fizesse? Que você somasse todos os valores relativos ao Brasil na França. Quer ver, ó? Eu vou mandar aqui, ó. Ele queria que você fizesse isso daqui, ó. 367 mais 500, 357 mais
354 mais 539 mais 280 e dividisse tudo isso pela quantidade que está na pesquisa aí. Então, ó, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. São 5 dados, então você vai ter que pegar isso daqui e dividir por 5. Quando você soma esses valores e o resultado você divide por 5, você consegue saber qual é o valor médio de investimento que aconteceu no período de 2003 a 2007. Percebeu a pegadinha? Esse valor aí vai dar aproximadamente, para a gente não perder muito tempo, 379,4. Se eu somar todos esses valores aqui e dividir o resultado por 5. Dá uma copiadinha, por favor. O resultado é 379,4, não é isso? Isso. Esses números de cima tá um pouco pequeno, não estou enxergando direito. Ou é só para botar só o resultado? Ah, tá. Agora tô dando para ver. Passou muito rapidinho, professor. 367 mais 357 mais 354 539? 539 e outra 280. 280. Tá. Aí o resultado é esse embaixo aí, né? Isso. 379,4? Sim. Não sei se a minha internet faz a tela pra mim tá preta. Oi? Então, gente, esse foi o investimento que o Brasil fez na França nesse período de 5 anos, de 2013 a 2007. Agora, eu vou apagar para a gente ver quanto a França investiu no Brasil. Lembrando que esses valores que eu estou colocando, eu estou tirando das tabelas que a gente trabalhou aí. Então, ó, você vai ter 825 mais 485 mais 1.458 mais 744 mais 1.214. Todos esses valores também serão divididos, perdão, por 5, que é o número de anos de 2013 a 2007. Somando todos esses valores dos investimentos e dividindo por 5, você vai encontrar aproximadamente 945,2. É para copiar também? Também. Só aproxima mais um pouquinho, por favor, professor, a câmera. Obrigado.
Beleza? Não consegui copiar tudo. Conseguiu? Não, 825, né? Mais 485, Aham. mais 1458, 458. mais 744, 744. mais 1214, 1214. tudo sobre 5. Sobre 5? Isso. Tá. E o resultado vai ser 945,2. Não entendi o resultado. 945,2. Tá. Foi. Então, gente, quando você faz essas duas contas, você vai perceber qual foi o valor médio de investimento de França para com o Brasil e de Brasil para com a França. Então, a pergunta, ela quer saber o seguinte: qual foi o valor médio em que um investiu a mais do que o outro, tá certo? Então, você já sabe que a França investiu no Brasil 945,2. E você já fez anteriormente que o Brasil investiu na França 379,4. Se você fizer essa diferença, ou seja, subtrair um do outro, você vai achar como resultado 565,80 milhões nesse caso aí. Agora, analisando as alternativas, você vai ver aí, olha, letra A, Professor, o inferior seu a... nome está pegando em cima do resultado. Tem como o senhor levantar um pouquinho a câmera, por favor? Isso. Beleza. Obrigada. Né? Aí você vai ver o seguinte, as alternativas. Letra A, inferior a 300 milhões de dólares. Não é, tá vendo? Não é essa a questão. Letra B, superior a 300, mas inferior a 400 milhões de dólares. Também não. Letra C, superior a 400 milhões de dólares, mas inferior a 500 milhões de dólares. Também não. Também não. Letra D, opa, ó, 500 superior a 500 milhões, mas inferior a 600 milhões. É a letra D. Tá vendo? E aí você consegue a letra E, superior a 600 milhões. Só claro que não é, né? Então, gabarito letra D. Beleza? Beleza. Essa não foi tão tranquila, né, pô? Não foi. Não foi, né? Essa eu errei, essa eu errei. Também. É porque essa aí tinha a questão do valor médio, entendeu? Mas tem que prestar atenção mesmo. O gráfico estava aí. Enfim. E foi o que eu falei. De um gráfico você consegue tirar de duas ou mais informações, entendeu? Tem que ter cuidado. Bom, a questão de número 4 era uma questão de regra de três composta. Como a gente não trabalhou com esse conteúdo na aula de hoje, eu vou colocar a correção dela na próxima aula e vou explicar também como é que se faz uma regra de três simples e uma regra de três composta. Tá certo? Eu vou passar para a questão de número 5, que é uma questão de porcentagem e que é uma questão que ela vai demandar um pouco de atenção de vocês. Vamos lá. O João ele deve 12 parcelas de R$150, referente a cheque Professor, especial. peraí. Então a gente não vai fazer essa 4, não? Questão 4. A 4 eu vou deixar para a próxima aula, é isso. Ah, tá, ok. Tá? Tá. Vamos dar um pulinho para 5. Uhum. João ele deve parcelas, aliás, 12 parcelas de R$150 referentes ao cheque especial do seu banco. E 5 parcelas de R$80 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse essa dívida imediatamente ou na mesma condição, isto é, quitação imediata,
25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia negociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de 125. Sabendo desses termos, o amigo de João ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelos tempos de 18 meses, com juros de 25% sobre o valor emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria... Aí, gente, vamos lá, porque são muitos dados para a gente poder fazer isso daí, tá certo? A primeira coisa é o seguinte, vamos analisar a letra A. Na letra A, ele fala o seguinte, olha, renegociar as dívidas com o banco. Então, olha só, caso o João renegocie as dívidas, ou seja, cheque e cartão, em 18 parcelas, 125, ele vai pagar 125 vezes 18, né? São 18 parcelas, R$ 125. Isso se ele renegociar os dois. No total, ele vai ter que pagar ao todo na dívida R$ 2.250. Essa seria a alternativa A. Esse é o cenário. A gente vai analisar uma por uma dessas aí. Copie isso por gentileza. No final, o resultado é 2.250, é isso? Isso. 125 vezes 18, né? 125 vezes 18. Do, 2.250? Isso. Vamos analisar agora a letra B, tá? A letra B é o seguinte, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das suas dívidas. Você sabe que o José está cobrando uma taxa de juros aí de 25%, não é isso? Uhum. Antes de mais nada, o João está devendo cheque especial mais cartão, não é isso? Então ele está devendo os R$ 1.500 de uma dívida, mais R$ 300 de uma outra dívida. Ele deve no total... É 150, professor. 150? É. Vamos lá. 12 parcelas de 150. Beleza, olha só. Ele deve 12 parcelas de 150, não é verdade? Isso. Mas o gerente do banco oferece a ele o quê? Ele ter 2 parcelas a menos, não é isso? Correto. Ó, como é a questão. O gerente lhe ofereceu 2 parcelas de desconto em cheque especial. Então, ao invés de ele pagar 12 parcelas de 150, ele vai pagar apenas 10. 10, não é isso? Correto. Isso. 10 vezes 150, 1.500. 1.500. Então, para pagar esse cheque especial, ele tinha que pegar emprestado com um amigo dele, 1.500. Tá certo? Correto. Aí, vamos lá. O gerente ofereceu isso. E aí ele tem que pagar mais R$ 300, não é isso? Da outra dívida, não é verdade? Então, o que acontece? Ele tem que virar com o José, com as condições que o gerente ofereceu a ele no total, 1.800. Só que ele teria que pagar ao José 25% de juros em cima de 1.800. Deixa eu ver se dá possível enxergar aqui. Beleza. Ele tem que pagar 25% em cima disso. Então, 25% é 1,25 vezes o valor. Sabe quanto dá isso? Adivinha? 2.250. Ou seja, você está vendo que é o mesmo valor? Na letra A? Se ele fosse renegociar suas dívidas com o banco,
Então, nesses termos, pegar emprestado o valor cheio do cartão com o amigo dele, do cheque especial, não adianta de muita coisa. Dá uma copiada, por gentileza, para apagar e fazer letra C e D. Embaixo desse resultado aí de 1.800, é 2.500, 2.250? 2.250. Aí, se vocês perceberem bem, vai dar o mesmo valor, né, que se ele fosse, né, renegociar com o banco. Então, eu não estou vendo muita vantagem por enquanto, não. Exatamente. Professor, Vou dar uma apagada. desculpa, você pode repetir, por favor, que minha filha me ligou aqui, acabou atrapalhando, estou pelo telefone? Desculpa. Posso sim. Na letra A, se ele fosse renegociar com o banco, ele pagaria esse valor aqui. Não, já aí do 1.500 para Vai baixo. passar. Ó, na letra B, se ele pegasse o dinheiro com um amigo dele para fazer a negociação com o banco que o gerente ofereceu a ele, um desconto, ele só pagaria 1.500 de uma dívida e 300 da outra. Ou seja, ele ia precisar de R$ 1.800 para cair emprestado com o amigo dele. Só que esse amigo cobrou ele um juro de 25% em cima desses 1.800. Ou seja, no total, ele teria que pagar os mesmos 2.250. Então, não é muita vantagem ele pegar o dinheiro todo emprestado com o amigo, não. Dá a mesma coisa que ele renegociar com o banco. Vou apagar aqui. Porque aí, no caso, ele estaria pagando uma dívida e fazendo outra, né? Exatamente. Você trocou você por meia dúzia. Aí. Deixa eu dar uma apagada aqui. Ó. Vamos analisar agora a letra C. Recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos seus respectivos prazos. Então, o que acontece? Vamos fazer uma composição aqui. Ele deve 12 parcelas, originalmente falando, de 150, mais as 5 parcelas de R$ 80. Se eu fizer essa conta, você vai ter 1.800, que é 12 vezes 150, mais R$ 400. Ele vai ter, então, R$ 2.200 de dívida. Se você perceber bem, se ele fizer isso, ele já está pagando menos do que as duas primeiras alternativas anteriores, onde ele deveria... R$300. Está economizando dinheiro aí, está economizando aqui, pelas minhas contas, 50 pontos já, entendeu? É, isso aí. Cada um. Então, essa letra C aí merece uma atenção especial. Né? Até todo mundo entendendo, gente? A análise? Sim. Sim, né? Vou dar uma apagadinha aqui. Vamos fazer a letra D. A letra D faz o seguinte, ó. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas no cartão de crédito. Vamos pensar numa coisa. Se ele pegar o dinheiro emprestado com José, já sabe que em cima dessa grana que ele pegar vai ter 25% de juros. Né? Mas ele consegue aí um desconto de 2 parcelas no seu banco. Então, se ele pegar todo o dinheiro, ele vai ter que pagar R$ 1.500, pegar R$ 1.500 com o amigo dele. Já que 2 parcelas dessas 12 são cortadas, e 10 vezes 150, 1.500. E aí ele vai ter que pagar 25% em cima disso. Então, ó, vezes 1,25, que é o juro estipulado pelo amigo dele. E pagar as parcelas do cartão de crédito, mais 400, porque são 8 parcelas, são 5 parcelas de R$ 80. Esse vezes esse vai dar aí 1.875. Aí está 1,25? É 1,25.
Então, olha só, ele vai pegar os 1.500 com um amigo dele, vai ter que pagar 25% de juros. Então, o amigo dele, ele vai pagar 1.875. Tá vendo? E os 400 reais que são as 5 parcelas de 80 reais. No total, ele vai ter que pagar 2.275 reais. Ou seja, é o valor mais alto nessa renegociação. Não é um valor inteligente que ele pegar agora. Tá vendo? E, finalmente, na letra E. A letra E, ele vai ter, pegando emprestado, de José para pagar o dinheiro referente só ao cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Vamos ver como é que vai ficar esse cenário aí. Bom, vamos mais aqui. Ele vai ter que pagar as 12 parcelas, né, já que de 150. Essa é a letra Já que ele não... professor. Vamos ver. As 12 parcelas de 150. Aí, parece que ele consegue pagar só 300 reais que o gerente ofereceu a ele na quitação do cartão de crédito. Aliás, cheque especial, perdão. Só que esse valor, ele vai ter o juro de 25%. Ele vai pagar, né, o cartão todo, né, parceladamente, e o cheque especial ele vai conseguir um desconto e, ao mesmo tempo, tem que pagar o juro do amigo dele. Então, 12 vezes 1.500, você vai ter aí 1.800. E se você fizer 300 vezes 1,25, você vai encontrar 375. Somando esses dois, este com este, você vai encontrar R$ 2.175. Se você perceber bem, esse foi o cenário mais favorável a ele, tá vendo? Já que na letra A, ele teria que pagar 2.250, na letra B, 2.250, na letra C, 2.200, na letra D, 2.250, e na letra E, ele vai ter que pagar menos aí. Tá vendo? Vai ter que pagar apenas 2.150. Então, o gabarito dessa questão é letra E. Aí é aquela situação. Essa questão, ela é difícil? Não. Mas ela é chata. Né? Ela é chata porque você tem que analisar cada uma das alternativas, tá vendo? É uma questão considerada médium, de nível médio. É verdade. Né? É uma questão bacana, assim, né? Eu gostei dela. A questão de dar ela pensar. Essa aí é a letra E, né? Essa é a letra E. Você botou no quadro agora, tá. Isso. É 12 vezes 1.500? Isso, 12 vezes 1.500 mais 300 vezes 1,25. A média de baixo fica 1.800 mais 375, que fica R$ 2.175. Então, gente, vocês estão... Né? Isso, 2.175. Então, assim, vocês estão vendo que essa foi uma questão que você teve que analisar cada caso. E usou a porcentagem em todos eles, que foi um dos conteúdos que a gente trabalhou hoje. Né? Trabalhamos hoje porcentagem e tratamento de informações, né? 2 conteúdos. Vamos partir agora, se ninguém teve dúvida nenhuma, para a questão de número 6. Professor, lembrando que falta 4 minutos para terminar a aula. Tô indo. Vamos lá. A número 6 tá assim, olha. O professor dividiu a sua lousa em 4 partes iguais. Em seguida, ele preencheu 75% com conceitos e explicações. Você vai perceber que essa é uma relação de parte todo, que também é porcentagem, tá vendo?
é a relação que existe entre a porcentagem e justamente as frações. Algum tempo depois, ele apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante, ele voltou a preenchê-la, desta vez utilizando 40% do espaço. Uma representação possível para essa segunda situação é... Eu vou corrigir essa rapidamente, só para a gente poder encerrar a aula de hoje. Seguinte, você percebe que a letra A está dividida em 4, como ele tinha feito anteriormente na sala de aula, na aula anterior. Quanto mais você divide, menor a porcentagem que vai pertencer a cada uma delas. Lembrando que o quadro inteiro, ele representa 100%. Então, se você dividiu ele em 4 partes, cada parte dessa equivale a 25% do quadro. Então, a alternativa correta é a letra C. Por que a letra C? Porque ele dividiu o quadro em 1, 2, 3, 4, 5 partes, ou seja, 100 dividido por 5 é 20. Então, cada parte equivale a 20% do quadro. E já que ele usou 20 aqui e 20 aqui, 20 mais 20, 40%. Tá certo? Então, gabarito, letra C. Então, pessoal, como está faltando um pouquinho mais de tempo para acabar a aula, eu já vou encerrando aqui, agradecendo a presença de todo mundo. Eu espero todo mundo aqui às 14 horas. Eu vou começar com física na parte de nivelamento e início à mecânica. Cinemática, estática e, se der tempo, dinâmica. A gente vai trabalhar mais conteúdos do que exercícios, particularmente. Tá certo? Espero que tenha dado para todo mundo ver, todo mundo tenha entendido a matéria, né? Agradeço a presença de todo mundo aí e realmente espero que vocês voltem às 14 horas. Eu vou estar esperando vocês, tá certo? Professor, professor. Professor, eu tive só uma dúvida aqui, dá para a gente matar ela rapidinho? Sim, sim. Foi na questão número 2, cara, que eu marquei a letra E. E como eu errei, então eu acho que eu entendi errado esse lance de proporção direta e indireta. Porque eu achava que a proporção diretamente proporcional, a grandeza diretamente proporcional, ela variava na mesma proporção, né? E pelo que eu entendi, ele não varia na mesma proporção, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde será que eu errei? Espera aí, né? Vou vai pegar já. Deixa eu ver. Tá vendo? Porque na número 2, se eu dobrasse o número de cigarro, eu deveria dobrar a chance de câncer, correto? Ou será que eu entendi errado? Agora eu estou vendo o que você está falando. Você está dizendo que, por exemplo, de 0 até 14, se permanecer a mesma coisa, não é isso? Não, por exemplo, assim, se fosse diretamente proporcional, quando eu dobrasse o número de cigarro, eu deveria dobrar a porcentagem. Por exemplo, eu fumei 1. Se eu fumasse 2, eu deveria dobrar a chance também junto, porque é diretamente proporcional, correto ou não? Entendi o que você quis dizer. Essa questão aí foi uma questão que deu bastante problema, inclusive na correção da época desse Enem, porque as pessoas realmente ficaram entre uma e a outra. O gabarito que prevaleceu foi realmente a letra que a gente colocou. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha, com calma depois, e qualquer coisa que teve alteração de gabarito, alguma coisa, a gente vai e coloca a errata lá, beleza? Tá certo. A próxima aula vai ser o quê? Mês que vem, de matemática? Mês que vem. Aí o senhor não quer falar só o gabarito do número 4, não? Só para mim não ficar ansioso o mês todo? Eu vou colocar no Google Classroom daqui a pouco para vocês. Show de bola. Valeu. Eu vou colocar exercícios, coisas, tudo naquela sala durante a semana. Professor, deixa eu perguntar. A aula que vai ter agora 2 horas da tarde é a mesma aula que está tendo agora de manhã ou é aula diferente? Não, vocês estão tendo aula de matemática agora, à tarde vão ter física. Tá. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. É só para encerrar. A conta presença agora de manhã, a gente vê como funciona. Beleza, então, gente. Eu só agradeço a todo mundo a presença. Só um instantinho, Sandro. Oi. A presença eu já tirei aqui pelo chat, tá bom? Não preciso nem anotar mais, não. Vamos almoçar, então. Valeu. Valeu. Beleza, aguardo vocês às 14 horas, hein?
Ok. Show. Valeu, galera. Bom apetite. Tudo.